Opa, aqui é o professor Guilherme Neves, sou professor de matemática e estatística há mais de 15 anos, sou fundador da Escola de Exatas e nesse vídeo eu vou te falar algo muito importante na sua preparação, se você tem o objetivo de se tornar um gabaritador das matérias de exatas. Que é o seguinte, não basta você dominar as ferramentas mecânicas da matemática. Não basta você saber resolver equações, saber fazer conta com números decimais, raiz quadrada e assim por diante. Você precisa ser um bom resolvedor de problemas. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Sobre a habilidade de transformar palavras em equações. Como assim? Ontem, por exemplo, uma aluna me mandou uma mensagem que estava lá estudando o meu curso de estatística, mas que estava com muita dificuldade em interpretar o problema e montar as equações. Ela até conseguia entender o problema, mas não conseguia transformar aquelas palavras do texto em uma expressão matemática. E aí eu perguntei a ela quais aulas ela já tinha estudado. E ela me disse que estudou apenas a aula de conjuntos e que daí foi direto para estatística. E aí eu disse que provavelmente estava aí a grande falha. Não tem como você aprender estatística sem construir uma forte base matemática. E quando eu falei isso a ela, ela disse que ela tinha uma boa base matemática, que ela sabe resolver equações e tal. E aí eu identifiquei a falha. O problema não é apenas dominar a parte mecânica da matemática. Não é saber fazer conta com fração. Não é apenas resolver equações e inequações. Você tem que ser um bom resolvedor de problemas. Então, construir uma bagagem matemática, na verdade, consiste de duas grandes habilidades. Uma delas é a habilidade que a aluna já tem, que é dominar a parte mecânica. Então, ela sabe calcular MMC, sabe somar frações, sabe resolver equações, tudo ótimo. Essa é uma das habilidades que você precisa desenvolver. A outra habilidade é saber transformar palavras em equações, em inequações, em expressões matemáticas. Ou seja, você tem que dominar as técnicas de resolução de problemas. E é um pouco sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mais especificamente, eu vou falar sobre as 4 etapas fundamentais para você resolver qualquer problema de matemática ou de estatística ou de raciocínio lógico. Essas 4 etapas foram desenvolvidas por um matemático chamado George Polya, nesse livro aqui, ó. O livro se chama How to Solve It, que em português é A Arte de Resolver Problemas. Um matemático famosíssimo, e ele colocou 4 passos que você deve seguir, e que são 4 passos fundamentais para você resolver qualquer problema de matemática. Pois bem, o primeiro passo da técnica de Polya para a resolução de problemas é um passo muito óbvio, mas que muitos alunos atropelam. Como assim atropelam? Simplesmente pulam essa etapa. A primeira etapa consiste em ler inteiramente o problema, entender o problema a ponto de você conseguir explicá-lo a alguém. E aí sim você vai poder começar a resolver. Eu estou falando isso porque é muito comum os alunos simplesmente ao ler a primeira linha já começar a escrever. Nem entender o problema, nem sabe quais são os dados, nem sabe o que é que o problema está pedindo. Ou seja, se ele não lê o problema, ele não sabe onde ele está querendo chegar, mas já começou a escrever. E isso é uma grande falha. Você pode estar procurando uma solução de um problema que não está sendo pedido. Então a primeira etapa para resolver qualquer problema de matemática é ler e entender o problema, mas não é uma leitura superficial. É você ler a ponto de ser capaz de explicar aquela situação, problema, para outra pessoa. Ou seja, será que você já foi capaz de identificar quais são os dados do problema, quais são as hipóteses do problema e o que é que ele está pedindo? Essas são as principais informações que você precisa sugar do texto. Então você precisa saber o que é que está sendo dado. Por exemplo, se você está lá resolvendo um problema de progressão aritmética, o que é que foi dado? Ah, foi dado o terceiro termo e o último termo. Quais são as condições? Ah, é uma progressão aritmética crescente. E o que é que ele está pedindo? Ah, ele está pedindo a soma dos termos. Então você precisa identificar no texto quais são os dados, quais são as hipóteses e o que é que o problema está pedindo.
Depois que você é capaz de explicar aquele problema para alguém, você está íntimo do problema. E aí você é capaz de partir para a segunda etapa de George Poller. Qual é a segunda etapa? É armar um plano. Como assim armar um plano? Olha, você primeiro já identificou no texto quais são os dados, as hipóteses, e o que é que o problema está pedindo. Agora você vai armar o plano, ou seja, você tem que bolar alguma estratégia para sair daqueles valores ou daquelas informações que foram dadas, que foram fornecidas, para chegar no que ele está pedindo. E nesse momento de você armar o plano, em alguns casos, você vai ter que resolver um problema intermediário. Como assim? É muito comum. Por exemplo, você está lá resolvendo um problema de matemática financeira e ele está pedindo para você calcular a prestação de um empréstimo. Olha, mas para calcular essa prestação, pode ser que você precise fazer uma transformação na taxa de juros. E essa transformação da taxa de juros seria um problema intermediário. Olha, antes de eu calcular essa prestação, eu vou precisar fazer uma transformação aqui nessa taxa de juros. Depois que eu fizer essa transformação, eu volto para essa fórmula e calculo o que ele pediu. Então, isso é armar o plano. Você tem que identificar claramente quais são as etapas que você tem que seguir para sair daqueles dados e chegar onde você onde o problema pediu, né? Que é a resposta lá do problema. Então é muito importante que esteja muito claro quais são os dados do problema, o que é que ele está pedindo e se você vai precisar ou não resolver algum problema auxiliar, certo? Bom, depois que o plano está armado, você já sabe, olha, eu vou fazer isso, isso e aquilo nessa ordem para chegar onde eu quero. Vem a terceira etapa. A terceira etapa é simplesmente executar o plano, ou seja, colocar lá as fórmulas que você aprendeu naquela teoria em prática e resolver efetivamente o problema. O importante aqui é que você entenda claramente todos os passos lógicos na resolução de um problema. Nunca deixe nenhuma etapa obscura, sem que você entenda claramente a lógica que te levou de uma linha para a linha seguinte. E aí, é claro que nesse ponto de resolução do problema vem a habilidade da matemática mecânica que eu mencionei. Nesse ponto você precisa ser um excelente resolvedor de equações, de inequações, de contas com frações, com números decimais, a matemática básica como um todo. Você precisa dominar produtos notáveis, fatorações e assim por diante, logaritmos. Então são duas habilidades que você precisa dominar. Uma delas é a parte mecânica. A parte mecânica vai entrar na terceira etapa da resolução do problema. Mas, para você resolver ou concretizar a primeira e a segunda etapa da resolução do problema, você precisa dominar técnicas de interpretação de texto e de transformar palavras em equações. Identificar algumas palavras-chave da língua portuguesa que se exprimem na matemática de uma maneira muito específica. Por exemplo, se o problema diz que a razão entre a quantidade de homens e mulheres é 3/8, o que ele está querendo dizer com a razão entre o número de homens e mulheres? É o quociente, a divisão. Você vai dividir o número de homens pelo número de mulheres e esse resultado vai ser 3/8. Ou ele pode dizer que a quantidade de homens supera a quantidade de mulheres em 500. O que é que esse supera quer dizer? Supera quer dizer que é uma diferença. A quantidade de homens menos a quantidade de mulheres vai ser igual a não sei quanto que o problema lá vai dizer. Então existem várias palavras-chave que estão lá no texto e que você vai utilizar essas palavras para escrever as suas equações matemáticas. Por exemplo, o sinal de igualdade, né, pode aparecer simplesmente como o verbo ser. Quando ele diz assim, a razão entre o número de homens e mulheres é 3/8. Ele está querendo dizer que é igual a 3/8. Quando ele diz, por exemplo, que a quantidade de homens é no máximo 5, isso quer dizer o quê? Que a quantidade de homens é menor do que ou igual a 5. Então você precisa dominar essa relação entre a língua portuguesa e as expressões matemáticas para montar o seu plano e assim poder escrever as equações que vão resolver o problema. Pois bem, depois que você passou pelas 3 etapas, quais são as 3 etapas? Ler inteiramente o problema, entendê-lo profundamente, a ponto de ser capaz de explicar para alguém e identificar o que é que foi dado e o que é que está sendo pedido. Segunda etapa é montar o plano. Como é que eu vou sair daqui e chegar aqui? Será que eu tenho que resolver algum problema auxiliar?
Talvez você precise fazer algum desenho, algum diagrama, alguma tabela para identificar esse caminho de uma forma mais rápida. E a terceira etapa, como eu falei, é pôr o plano em prática, resolver efetivamente o problema, e é aí onde entra a parte mecânica da matemática, que é resolver equação, resolver sistema, produtos notáveis, fatorações e assim por diante. E aí vem a quarta etapa do problema. Essa quarta etapa você não vai utilizar numa prova de concurso, por exemplo. Essa quarta etapa você vai utilizar no momento em que você está se preparando. Que quarta etapa é essa? É revisar a sua resolução e tentar aperfeiçoá-la. Por que isso? Porque os problemas de matemática se repetem muito. É muito comum você ter problemas que são muito parecidos, mas que estão apenas com uma roupa diferente. Por exemplo, você está lá um problema de análise combinatória e você tem 8 deputados e precisa escolher 3. Em um outro concurso você vai ter 8 enfermeiros e você precisa escolher 3. É o mesmo problema, ele só mudou a roupa. Aqui era deputado, aqui é enfermeiro, no outro problema vai ser engenheiro, mas a roupa, né, a carcaça do problema é a mesma. E quando você aperfeiçoa a resolução de um problema e você parte para outros similares, você vai resolver de uma forma muito mais eficaz, uma forma muito mais rápida. E claro, sempre nessa quarta etapa também é importante verificar se aquela resposta que você obteve, se ela faz sentido. Então substitua no enunciado e verifique se está tudo em harmonia, se está tudo logicamente perfeito, beleza? Então, essa habilidade de transformar o texto em expressões matemáticas, em equações, em inequações, é fundamental para você ter sucesso em assuntos mais avançados, como matemática financeira e em estatística. Então não adianta você querer estudar estatística se você ainda não passou por esse processo de alfabetização matemática, de construir uma forte base matemática, principalmente no que concerne a transformar palavras em equações, que é interpretar o problema que está escrito na língua portuguesa e escrever no matematiquês. Bom, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aqui a sua curtida e também se inscrever no meu canal e também lá no meu Instagram, onde eu posto diariamente dicas sobre matemática e estatística. @Prof. Guilherme Neves. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.